A casa era simples, com móveis antigos que pareciam carregar histórias pesadas. Eu tinha apenas 12 anos quando fui passar um fim de semana na casa da minha avó. Ela era uma senhora doce, mas tinha uma estranha mania. Nunca abria o armário do corredor. É velho demais, pode cair a qualquer momento, ela dizia. Mesmo assim, algo na maneira como ela evitava aquele armário me deixava intrigada. Na primeira noite, acordei com um barulho sutil vindo do corredor. Era como o som de madeira rangendo, seguido por um leve toque, como se algo estivesse tentando sair. Minha curiosidade falou mais alto e eu saí da cama. O corredor era escuro, iluminado apenas pela luz fraca que vinha da cozinha. Quando cheguei perto do armário, percebi que a porta estava entreaberta, algo que eu tinha certeza de que não estava antes. Com os pelos da nuca arrepiados, me abaixei para olhar melhor. Uma sensação fria percorreu meu corpo quando vi algo lá dentro. Uma boneca de porcelana com olhos grandes e assustadoramente reais, olhando diretamente para mim. Achei estranho, pois nunca tinha visto aquela boneca antes, e minha avó nunca mencionou tê-la. Quando toquei na porta para fechá-la, senti resistência, como se algo estivesse puxando do outro lado. Eu a forcei a fechar e corri de volta para a cama, mas não consegui dormir. A imagem daqueles olhos parecia me seguir mesmo de olhos fechados. Na manhã seguinte, decidi perguntar à minha avó sobre a boneca. Sua expressão mudou imediatamente. "Você abriu o armário?" Ela perguntou, quase sussurrando. Antes que eu pudesse responder, ela me puxou pelo braço e disse: "A boneca não deve sair de lá." O tom sério da minha avó me assustou. Nunca a tinha visto daquela forma. Ela evitava contato visual enquanto fazia o café da manhã. E quando tentei insistir, ela cortou a conversa dizendo: "Não toque naquele armário novamente." Passei o dia tentando ignorar o que tinha acontecido, mas algo dentro de mim não me deixava em paz. Eu precisava entender o que aquela boneca estava fazendo ali. Quando anoiteceu e minha avó foi dormir, decidi que daria outra olhada. Com o corredor mergulhado na penumbra, me aproximei do armário. A porta estava fechada, mas algo parecia diferente. Um leve cheiro de mofo misturado a algo doce, como flores murchas, pairava no ar. Respirei fundo e toquei na maçaneta. Para minha surpresa, ela estava trancada. Dei meia volta para ir embora, mas nesse momento, ouvi um som abafado de risos. Parecia vir de dentro do armário. O som era fraco, quase como um sussurro, mas tinha algo de errado nele, como se fosse uma voz que não pertencia a este mundo. Meu coração disparou, mas antes que eu pudesse me afastar, ouvi claramente a voz de uma criança. "Você quer brincar comigo?" Corri para o meu quarto e tranquei a porta. Meu corpo tremia e eu mal conseguia respirar. O quarto estava silencioso, mas de repente senti algo estranho. Minha cama, que tinha um colchão velho, estava afundando levemente ao meu lado. Com o coração na garganta, virei devagar. Lá estava ela, a boneca, sentada ao meu lado, com a cabeça inclinada e aquele sorriso perturbador estampado no rosto. Congelei. O quarto estava gelado e o ar parecia pesado, como se fosse impossível respirar direito. A boneca estava lá, tão real quanto eu. Seus olhos brilhavam à luz fraca do poste que passava pela janela. Não sei quanto tempo fiquei paralisada, mas de repente ela inclinou a cabeça para o outro lado, como se me estudasse. Minha mente gritava para eu correr, mas minhas pernas não obedeciam. Finalmente, criei coragem e pulei da cama. Quando toquei a porta, ouvi a mesma voz de antes, dessa vez mais alta e nítida. "Por que está fugindo? Pensei que fôssemos brincar." Tentei abrir a porta, mas ela não cedia. Gritei pela minha avó, mas a casa parecia ter sido mergulhada em um silêncio sufocante. Foi quando senti uma mão gelada tocar meu tornozelo. Olhei para baixo e vi a boneca caída ao lado da minha cama, olhando para mim. Com um impulso, corri para a janela e comecei a gritar. De repente, minha avó entrou no quarto, ofegante. A luz acendeu e o quarto parecia normal. A boneca não estava mais lá. "Você a tirou do armário, não foi?"
Minha avó perguntou, os olhos arregalados. Não consegui responder. Ela me puxou para a sala, onde tirou uma chave velha de uma gaveta. Voltamos ao armário e ela abriu a porta com um olhar determinado. Lá dentro, a boneca estava em seu lugar, perfeitamente posicionada. Minha avó trancou o armário novamente, enquanto murmurava algo em voz baixa, parecendo uma oração. Depois, ela me olhou fixamente e disse: essa boneca pertence a outra pessoa, e se você não obedecer, ela levará você junto. Nunca mais questionei. Quando minha tia Helena trouxe aquela boneca da feira de antiguidades, ninguém deu muita atenção. Era uma boneca de pano simples, com cabelos de lã desbotados e olhos costurados com botões. Ela disse que comprou por impulso, encantada com o charme rústico da peça. Porém, eu sentia algo errado desde o início. Eu estava passando as férias na casa dela, que ficava em uma área rural, cercada por campos e silêncio absoluto à noite. No segundo dia, Helena colocou a boneca em uma cadeira na sala de estar, como se fosse parte da decoração. Dá um toque vintage, ela comentou sorrindo. Eu não disse nada, mas evitava olhar para a boneca. Havia algo nos olhos de botão que parecia seguir meus movimentos. Naquela noite, quando todos já estavam dormindo, ouvi passos leves no corredor. Achei estranho, porque sabia que minha tia e meu primo estavam em seus quartos e ninguém mais estava na casa. Saí do meu quarto para investigar e percebi que a luz da sala estava acesa. Quando cheguei lá, senti um arrepio. A boneca não estava mais na cadeira. Eu a encontrei no chão, caída de lado, com a cabeça virada em direção à cozinha. A princípio, pensei que alguém a tivesse derrubado, mas, ao colocá-la de volta na cadeira, senti algo estranho. Um leve calor emanava dela, como se não fosse apenas pano. Na mesma noite, acordei com o som de risadas infantis. Olhei em volta, mas o quarto estava vazio. Foi então que a porta rangeu suavemente. Lá, no meio do corredor, estava a boneca, sentada sozinha, com a cabeça inclinada e os braços abertos. Meu coração quase parou. A boneca estava no corredor e aquilo era impossível. Eu tinha certeza de que a deixei na sala. Fiquei paralisada por alguns segundos, tentando racionalizar o que estava acontecendo. Devia ser meu primo pregando uma peça, pensei, mas, ao me aproximar, percebi algo perturbador. Os olhos de Botão pareciam estar diferentes. Não era só reflexo ou imaginação. Eles estavam mais fundos, como se a boneca estivesse observando. Tentei afastar o medo. Peguei a boneca com cuidado, sentindo aquele mesmo calor estranho vindo dela. Voltei para a sala e a coloquei de volta na cadeira. Decidi trancar a porta para evitar qualquer surpresa durante a noite. No entanto, o som das risadas infantis continuou. Elas pareciam vir de todos os lados, mas não havia crianças por perto, apenas o silêncio inquietante da madrugada. Quando finalmente voltei para o quarto, me deitei e cobri a cabeça, tentando ignorar tudo. Mas então, algo ainda mais perturbador aconteceu. O cheiro de terra molhada invadiu o quarto, forte e sufocante, como se alguém tivesse acabado de cavar um buraco. A cama começou a ranger levemente, como se algo estivesse se movendo debaixo dela. Senti meus pés gelarem quando percebi que algo estava puxando o cobertor. Devagar, virei a cabeça para olhar. A boneca estava ali, aos pés da cama. Não sei como, mas ela tinha saído da sala. Dessa vez, sua boca de linha estava repuxada, formando algo que parecia um sorriso torto. Minha respiração ficou presa. Foi quando ouvi uma voz baixa e rouca. "Você pode brincar comigo agora?" Eu gritei, mas o som morreu na garganta. A boneca permanecia parada, com aquele sorriso grotesco e os olhos de Botão fixos em mim. Não sabia o que fazer. Meu corpo tremia e o cheiro de terra molhada parecia ficar mais intenso. Reunindo toda a coragem que eu não sabia que tinha, peguei a boneca com mãos trêmulas e corri para fora do quarto. Meus passos ecoavam pela casa silenciosa.
Quando cheguei à cozinha, joguei a boneca no chão, peguei uma faca da gaveta e comecei a cortar o pano. Mas algo aconteceu. Quando a lâmina tocou o tecido, ouvi um grito, alto e desesperado, como se uma criança estivesse sofrendo. Soltei a faca, aterrorizada. A boneca, agora rasgada, parecia se contorcer no chão, como se estivesse viva. O som do grito desapareceu, substituído por um sussurro abafado. Você não deveria ter feito isso. A cozinha ficou escura e as luzes começaram a piscar. Meus ouvidos zumbiam e eu mal conseguia me mover. Foi quando minha tia apareceu atraída pelo barulho. Ao ver a boneca rasgada no chão, seu rosto ficou pálido. Eu sabia que essa boneca era estranha, ela disse, quase sem voz. O vendedor da feira me avisou que ela pertencia a uma criança que morreu em um acidente, mas achei que era só história para vender mais caro. Sem hesitar, minha tia pegou a boneca e saiu de casa. Eu a segui até o quintal, onde ela cavou um buraco rapidamente e enterrou o que restava da boneca. Quando voltou, me olhou séria. Nunca mais toque em nada que venha daquela feira. Desde então, as risadas e o cheiro de terra sumiram. Mas às vezes, à noite, ainda sinto que estou sendo observada. Era para ser um dia divertido, para ser. Eu e minha melhor amiga, Clara, fomos ao parque de diversões que havia chegado na cidade. Brincamos, comemos algodão doce e rimos como nunca. Já estávamos de saída quando passamos por uma barraca de tiro ao alvo. Clara, sempre competitiva, insistiu em jogar, mas não conseguiu acertar o prêmio principal. Uma boneca grande de porcelana, vestida como uma bailarina. A atendente da barraca, uma senhora com um sorriso desconfortável, nos chamou. Vocês parecem gostar dela. Por que não levam de presente? Olhamos uma para a outra, confusas, mas Clara adorou a ideia. A mulher nem pediu dinheiro. Apenas entregou a boneca, dizendo, cuidem bem dela. Achei aquilo estranho, mas Clara ficou encantada. Voltamos para casa e ela deixou a boneca no sofá da sala, exibindo o novo troféu. Era realmente bonita, mas algo nos olhos de vidro me incomodava. Pareciam quase humanos, como se houvesse algo por trás deles. Mais tarde, Clara me chamou para dormir lá. Concordei, mas durante a noite, algo começou a me incomodar. A boneca estava posicionada de forma que seus olhos pareciam me seguir. Não importa onde eu fosse. Tentei ignorar, mas enquanto Clara dormia profundamente, ouvi um som vindo da sala. Era um leve som de passos, como se alguém estivesse caminhando descalço pelo chão de madeira. Fui verificar, achando que talvez fosse um animal ou o vento. Quando cheguei à sala, senti o sangue gelar. A boneca não estava mais no sofá. Antes que eu pudesse reagir, ouvi o barulho de algo se arrastando atrás de mim. Virei-me lentamente, com o coração martelando no peito. Lá estava a boneca, de pé no corredor. Não havia como aquilo ser possível. Ela não tinha como se mover sozinha, mas ali estava, olhando para mim com aqueles olhos de vidro que pareciam vivos. Tentei me convencer de que Clara estava pregando uma peça, mas ela continuava dormindo profundamente no quarto. Peguei a boneca com mãos trêmulas e a coloquei de volta no sofá. Porém, ao tocar nela, senti algo estranho. A porcelana, que deveria ser fria, estava quente, como pele humana. Voltei para o quarto, mas o sono não veio. Cada pequeno ruído da casa parecia amplificado. Um ranger do chão, um estalo na janela. E então, algo mais claro. Risadinhas como de uma criança. Levantei rapidamente, decidida a tirar aquela boneca de casa. Mas, ao chegar à sala, ela não estava mais no sofá. Desta vez, a encontrei sentada à mesa da cozinha, perfeitamente posicionada, com as mãos cruzadas no colo. Um arrepio percorreu minha espinha. No chão, próximo à mesa, havia algo que me deixou ainda mais nervosa. Pequenos arranhões, como se algo afiado tivesse raspado o piso repetidamente. Corri para acordar Clara, mas ela não queria acreditar no que eu dizia.
Você está deixando sua imaginação te enganar, disse rindo. Mesmo assim, concordou em jogar a boneca fora. Colocamos o objeto em uma sacola e a jogamos em uma lixeira distante. Achamos que estava resolvido, mas quando voltamos para casa, meu coração quase parou. A boneca estava de volta, sentada no sofá, exatamente como antes, com os olhos brilhando à luz fraca da sala. Clara ficou pálida ao ver a boneca de volta. Isso não faz sentido, ela murmurou, enquanto eu recuava, sem conseguir tirar os olhos daqueles olhos de vidro que pareciam nos desafiar. Decidimos, na mesma hora, nos livrar dela de forma definitiva. Pegamos a boneca novamente, desta vez com mais cuidado, e fomos até um terreno vazio no final da rua. Clara trouxe uma caixa de fósforos e, sem hesitar, colocamos fogo nela. As chamas subiram rapidamente e ficamos observando enquanto a porcelana se rachava e a roupa de bailarina virava cinzas. Por um momento, sentimos alívio. Voltamos para casa e nos jogamos no sofá, exaustas. Mas enquanto tentávamos relaxar, algo terrível aconteceu. A televisão ligou sozinha, exibindo uma tela cheia de estática. Um som baixo, quase como um sussurro, começou a sair dos alto-falantes. Clara tentou desligar a TV, mas o controle não respondia. Foi quando o sussurro se tornou uma frase clara, pronunciada com uma voz infantil e distorcida. "Por que vocês fizeram isso comigo?" A casa foi tomada por um cheiro forte de queimado, como se o fogo da boneca tivesse seguido a gente. E então ouvimos passos. Eles vinham do corredor, lentos e pesados. Olhamos para a entrada da sala e nossos corações quase pararam. Ali, no canto escuro, uma silhueta pequena apareceu. Era como se alguém estivesse de pé, mas curvado, segurando algo nos braços. Os olhos brilhavam com o mesmo reflexo vítreo da boneca e a mesma voz infantil ecoou. "Agora é a vez de vocês." A luz acabou e tudo ficou em silêncio. Desde aquela noite, Clara não fala mais no assunto e eu nunca mais entrei em um parque de diversões.